Bom dia, galerinha! Então, olha só, como eu havia prometido para vocês, hoje, quarta-feira, eu vou estar começando com matéria nova para vocês. Então, agora eu vou lançar para vocês a parte de divisão de números racionais. A gente já havia estudado os números racionais, a gente já viu que ele tem dois formatos. Ele pode estar na forma de fração, ou ele pode estar também na forma de número decimal. Então, o que a gente vai fazer? Hoje eu vou lançar para vocês a divisão de racionais na forma fracionária. E amanhã eu vou estar lançando para vocês na forma decimal, tá legal? Então, como é que a gente vai fazer para realizar essa divisão de números racionais na forma fracionária? A gente vai juntar o que a gente aprendeu no ano passado, dividir frações, com o que a gente está aprendendo esse ano, que são as regrinhas de sinais da multiplicação e divisão. Então, vamos lembrar rapidinho, antes de mais nada, como é que a gente fazia aquela divisãozinha de frações? Olha aqui, ó. Vamos lá. A regra da divisão de frações. Mantém a primeira fração, ou seja, toda vez que eu divido duas frações, eu vou repetir a primeira. Quando eu falo repete a primeira, eu não vou trocar sinal, não vou trocar número, não vou trocar nada. Eu vou repetir a primeira. Troca o sinal. O que é trocar o sinal? A gente vai inverter a operação. A gente não faz uma divisão direta de frações. A gente transforma a divisão para multiplicação. E inverte a segunda, ou seja, a segunda fração eu vou fazer o inverso dela. O que é o inverso? Não é trocar sinal. É trocar a posição do numerador com o denominador. Então, a regrinha da divisão de frações ela é da seguinte forma. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Repete comigo. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. De novo. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Só vocês. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, toda vez que a gente for fazer uma divisão de frações, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regrinha da divisão. Então, vamos lá. Olha aqui os meus exemplos. Eu tenho 3 exemplos, daqui a pouco eu vou botar mais alguns para vocês. Eu estou dividindo aqui duas frações. Então, eu vou primeiramente fazer a regrinha da divisão. Mantém a primeira. Ó. Posso até tirar o parênteses, porque não tem nada. Mantém a primeira. Eu mantenho o sinal, mantenho o número, tudo. Então, ó, menos 2/5. Troca o sinal, ou seja, a divisão vira multiplicação. Inverte a segunda. O sinal não mantenho. O sinal eu não modifico, ele se permanece. Na multiplicação, após ele, eu sou obrigado a botar o sinal de mais? Não, se eu quiser eu posso deixar. E agora eu inverto a segunda fração. Qual é o inverso de 5/7? É a fração 7/5. Então, mantenho a primeira, troquei o sinal e inverto a segunda. Após aplicar a regra, a gente vai cair aonde? No que a gente já tinha visto anteriormente. A nossa multiplicação de números racionais. Aí aquilo, regrinha de sinal, pode aplicar o cancelamento, multiplica aquilo que a gente já viu normalmente. Então, cai na mesma coisa. Olha aqui, ó, regrinha. Menos com mais, menos. Posso aplicar cancelamento? Ou seja, dá para simplificar alguém de cima com alguém de baixo? Não. Então, eu multiplico normalmente. Ó, em cima, 2 vezes 7, 14. Embaixo, 5 vezes 5, 25. Olha aqui, ó. De novo, divisão de frações. Vamos lá, regrinha. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, vamos lá. Mantém a primeira. Repito o número e sinal. Menos 1/4. Troca o sinal. A divisão vira multiplicação. Inverte a segunda. Qual é o inverso de menos 3/7? Menos 7/3. Repara, o sinal não muda. O que muda é a posição do numerador com o denominador. Não é inverte o sinal, não é troca o sinal, é inverte a segunda fração. E agora eu vou para a minha regra de sinais normalmente. Ó. Menos com menos, mais. Multiplicação de frações. Posso aplicar algum cancelamento em cima e embaixo? Não. Então, eu multiplico normalmente. Ó. 1 vezes 7, 7. Embaixo, 4 vezes 3, 12. São 7 dozeavos. Terceiro exemplo. Divisão de frações. Opa! Lembrando, não há denominador, eu sempre completo com 1. E agora eu vou aplicar a regra da divisão. Ó. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, ó, mantém a primeira. Como é positivo, eu posso botar o sinal ou posso botar sem o sinal, 2/7. Troca o sinal, a divisão vira multiplicação, inverte a segunda. O inverso de menos 3 inteiros vai ser menos 1/3.
Agora eu vou lá, multiplicação de frações, regra. Mais com menos, menos. Não dá para aplicar o cancelamento, nenhum de cima, nenhum de baixo. Então eu faço a multiplicação normal. Ó, em cima, 2 vezes 1, 2. Embaixo, 7 vezes 3, 21. Então, aquele mesmo esqueminha. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, vou pausar o vídeo para continuar os nossos exemplos. Rapidinho aí, gente. Bom, galerinha, vamos continuar ali, ó. Olha o meu exemplo, letra D. Eu tenho o número 5 dividido por menos 4 terços. Então, lembrando, fração não há denominador, eu completo com 1. Então, olha ali, ó. Vou completar ali meu denominador com 1. Vou aplicar a minha divisão. Então, primeira regrinha da divisão. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, ó, mantém a primeira, 5 inteiros. Troca o sinal vezes, inverte a segunda. Ó, menos 4 terços, invertendo vai ficar menos o quê? 3 quartos. Então, ó, inverti menos 3 quartos. Agora que eu apliquei a regra da divisão, eu vou fazer normalmente a minha multiplicação. Nunca fazemos a divisão diretamente, sempre transformamos para uma multiplicação de frações. Então, olha ali, ó. Mais com menos, regra de sinais, menos. Posso aplicar algum cancelamento em cima e embaixo? Não. Então, multiplico normalmente. Ó, 5 vezes 3, 15. E embaixo, 1 vezes 4, 4. É menos 15 quartos. Uma coisa que a gente tem que ter uma observação, gente, que é bem importante. Olha para cá. A minha divisão ela pode ser representada de duas formas. A primeira forma é o formato expressionário, que é com esses dois pontinhos aqui, no formato de expressão. A multiplicação a gente usa uma bolinha, a divisão, duas bolinhas. Ou eu posso representar também no formato de fração. Como assim, divisão no formato de fração? A divisão não é uma fração? Sim. Toda vez que eu tenho uma fração e uma barra maior, esta barra maior é onde está a divisão. Ou seja, eu vou dividir a fração de cima pela fração de baixo. É só aplicar a própria regra. Então, toda vez que aparecer uma barra maior, eu divido em cima pela de baixo. Então, vamos lá de novo. Ó, divisão de frações. Regra. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, vamos lá. Mantém a primeira. 1 terço. Troca o sinal. A divisão vira multiplicação. Inverte a segunda. Qual é o inverso de 2 quintos? 5 meios. E agora vamos fazer a nossa multiplicação normalmente. Ó, regra de sinais. Primeiro, mais com mais, mais. Posso aplicar algum cancelamento em cima com algum de baixo? Não. Multiplicação normal. Em cima, 1 vezes 5, 5. Embaixo, 3 vezes 2, 6. São 5 sextos. Olha a letra F. De novo, ó, formato de fração. A de cima é a de baixo, a barrinha no meio indicando a divisão. Então, ó, regrinha da divisão. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Ó. Mantém a primeira. Menos 4 sétimos. Troca o sinal, a divisão vira multiplicação. E inverto a segunda. 3 quintos vai virar o quê? 5 terços. E agora eu vou lá, gente. Multiplicação de frações. Então, regrinha de sinais. Ó. Menos com mais, menos. Posso aplicar cancelamento, alguém de cima com alguém de baixo? Não. Multiplicação normal, em cima. 4 vezes 5, 20. Embaixo, 7 vezes 3, 21. O meu problema começa nessas três últimas que eu coloquei para vocês. Essas aqui não são apenas divisões. São divisões envolvendo expressões. Aí surge a minha primeira pergunta para vocês. Eu vou até trocar de cor de caneta para poder chamar um pouquinho de atenção. Eu sei dividir uma expressão por um número ou eu sei dividir uma expressão por outra? Não. Não tem como a gente fazer isso. Então, toda vez que eu tenho uma divisão que envolve expressões, primeiro a gente tem que fazer o quê? Eu resolvo a expressão de cima, resolvo a expressão de baixo para ficar dois números e aplicar a divisão entre esses números. Então, nunca divide-se expressões. Sempre se divide números. Então, olha só. Em cima é uma expressão, então eu vou resolver. Vamos lá. Ó. Subtração de frações. Qual é a regrinha para subtrair ou somar frações? Lembra? Denominadores iguais. Vamos fazer o MMC. Então, primeiro a gente vai resolver a expressão de cima até acabar. Quando acabar, a gente olha o que está na parte de baixo. Então, vamos lá.
Não há denominador, eu completo com 1. Subtração de frações, denominadores iguais. Vou fazer MMC entre os denominadores. 1 e 8, ó, vou botar aqui em cima. MMC entre 1 e 8. Vamos lá. É 8. Então, na parte de cima, a partir de agora, eu repito os sinais e todas as minhas frações deverão ter denominadores iguais a 8. Então, vamos ali, ó. Quem eu multiplico 1 para que dê 8? 8. A outra fração. Quem eu multiplico 8 para que dê 8? 1. Cada valor eu multiplico pelo seu numerador normalmente. Então, vamos lá. Olha o que nós temos ali. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 7, 7. Então, ó, adição e subtração, mantenho de baixo e opero em cima. 8 menos 7, 1. Expressão de cima, 1/8. Agora eu vou resolver a expressão de baixo. Olha o que eu tenho. É um número só, então não é nem expressão, é só repetir. Menos 3/4. Agora sim. Caímos aonde? Divisão de frações. Agora eu aplico a minha regrinha. Então, jamais dividimos expressões. Então, primeiro eu resolvo as expressões e depois aplico a divisão normalmente. Então, regrinha. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Vamos lá. Mantém a primeira. 1/8. Troca o sinal, a divisão vira multiplicação. Inverte a segunda. O inverso de menos 3/4 vai dar o quê? Menos 4/3. Parênteses, eu não posso ficar com dois sinais seguidos. Menos 4/3. E agora é só resolver a nossa expressão. Mais com menos, regra da multiplicação, sinais diferentes, menos. Olha aqui, ó. Posso aplicar o cancelamento. Em cima e embaixo, ó, 4 e 8. Dá para dividir por 4. Professor, obrigatório? Não. Mas o ideal é que você cancele, porque no meio das expressões vai facilitar muito a sua vida. Não esquece disso, tá? Ó, sempre tenta cancelar. 4 e 8 dá para dividir por 4, ó. 4 por 4, 1. 8 divididos por 4, 2. Simplifiquei por 4. Mais algum cancelamento em cima e embaixo? Não. Lembra daquela regrinha do cancelamento? Onde multiplica, não se cancela. Como eu multiplico em linha reta, eu não posso cancelar em linha reta. Tudo bem? Então, vamos lá. Multiplico normalmente. Ó. 1 vezes 1, 1. E a parte de baixo? 2 vezes 3, 6. É menos 1/6. Vamos agora à letra H. De novo, divisão. Em cima uma expressão, embaixo outra. Então, primeiro eu tenho que resolver as expressões separadamente. Olha aqui, ó. Em cima. Menos 5/6, menos 1/4. Subtração de frações. Denominadores iguais a MMC. Vou fazer aqui, ó. MMC entre os denominadores. 4 e o 6. Maior valor, 6. É múltiplo de 4? Não. Vamos na tabuada do 6, o próximo. 6 vezes 2, 12. Está na tabuada do 4? Sim. Então, ele é o MMC. A partir de agora, ó, eu repito os sinais e todos os meus denominadores serão iguais a 12. Então, vamos fazer o MMC. Quem eu multiplico 6 para que dê 12? 2. 4 para que dê 12? 3. Cada valor eu multiplico pelo seu numerador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Adição e subtração de frações. Ó, mantenho de baixo, opero em cima. Ó. Vou juntar. Positivo não tenho, só juntar o negativo. Menos 10 com menos 3, ó, sinais iguais, eu somo. Vai dar menos 13/12. Agora eu vou para a expressão de baixo. É uma multiplicação de frações. Vou aplicar a regra da multiplicação. Regra de sinais. Mais com menos, menos. Posso aplicar cancelamento? Posso. Ó. Eu tenho aqui 1/3 e aqui é 3/2. Dá para simplificar o 3 de cima com 3 de baixo. Ó. Cancelando 3 dividido por 3, fica 1. Então, em cima ficou 1 vezes 1, 1. Embaixo, 1 vezes 2, 2. Então, ficamos com a fração menos 1/2. Olha o que acontece aqui. Caímos agora a divisão de frações. Eu aplico a minha regrinha. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, ó, mantém a primeira. Menos 13/12. Troca o sinal vezes, inverto a segunda. O inverso de menos 1/2 vai dar
menos 2 inteiros. E agora é só fazer a nossa multiplicação. Ó. Regrinha, menos com menos, sinais iguais, mais. Posso aplicar cancelamento? Sim. Aonde? Ó? O 2 e o 12, dá para dividir por 2. Ó. 2 por 2, 1. 12 por 2, 6. Mais alguém? Não. Multiplico normalmente. Ó, em cima, 13 vezes 1, 13. Embaixo, 6 vezes 1, 6. São 13 sextos. E a última letra aí para a gente finalizar essa parte da divisão na forma fracionária. Ó. De novo, divisão de duas expressões. Posso dividir expressões? Não. Em primeiro lugar, eu resolvo a expressão de cima, resolvo a de baixo. Quando ficar um número, aí eu aplico sim a minha divisão. Vamos olhar. Operação em cima. Multiplicação de frações. Vou para a regra da multiplicação. Menos com menos, mais. Posso aplicar cancelamento? Sim. Olha aqui, ó. Em cima e embaixo dá para dividir por 5. 5 por 5, 1. 10 divididos por 5, 2. Mais algum cancelamento? Sim. Em cima e embaixo dá para dividir por 2. Ah, mas eu posso cancelar o número cancelado? Pode. Posso cancelar na mesma fração? Pode. Desde que seja um número de cima com um número de baixo, um numerador com um denominador. Não tem problema. 2 por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu multiplico normalmente, ó, em cima. 3 vezes 1, 3. Embaixo, 1 vezes 1, ficou 3 inteiros. Expressão de baixo, subtração de frações. Uma menos a outra, não há denominador 1. A gente começa sempre pelo MMC. Ó. Vou fazer o MMC entre os denominadores. 1 e 2. MMC entre 1 e 2 é 2. Então, a partir de agora, ó, eu repito os sinais e todas as frações terão seus denominadores iguais a 2. Vamos lá. Quem eu multiplico 1 para que dê 2? 2. 2 para que dê 2? 1. Cada valor eu multiplico pelo seu numerador. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então, ó, adição e subtração. Mantenho de baixo 2 e opero em cima. 2 menos 1, 1. Então, eu tenho mais 3 inteiros, ou 3, divididos por 1 meio. De novo, ó, divisão de frações, regrinha. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, vamos lá. Mantém a primeira, 3 inteiros. Troca o sinal, a divisão vira multiplicação e inverto a segunda. Qual é o inverso de 1 meio? 2 inteiros. Agora é só fazer a nossa multiplicação. Ó. Regra de sinais. Mais com mais, mais. Posso aplicar cancelamento? Alguém de cima com alguém de baixo? Não. Multiplicação normal. 3 vezes 2, 6. Embaixo, 1 vezes 1. Preciso colocar denominador 1? Não. Então, recapitulando. Regra da divisão. Sempre a gente primeiro faz a regrinha. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. E cai numa multiplicação de frações. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Não se divide expressões. Toda vez que eu tiver expressões para dividir, primeiro eu resolvo as expressões para depois aplicar as divisões. Tá legal, meninos? Então, olha aí, eu vou dar um tempinho para vocês terminarem de copiar. Estou encerrando a aulinha de hoje. Amanhã eu vou estar lançando para vocês a divisão na forma decimal. Espero ter ajudado um pouquinho. Na sexta-feira vai vir os exercícios do livro em relação à aula de hoje e à aula de amanhã, tá legal? Beijo no coração, fiquem com Deus. Ó, morrendo de saudade de vocês, hein, tá? Tchau, tchau, galerinha. Fiquem com Deus.